Se o seu vizinho tem um pé de limão, você pode conseguir uma muda idêntica sem gastar nada. O processo é simples e, em 1 ou 2 anos, sua árvore poderá dar frutos. Primeiro, escolha um galho da árvore-mãe com aproximadamente a espessura de um dedo. Usando uma pequena faca, retire um anel de casca ao redor do galho, expondo completamente a madeira. Certifique-se de remover toda a casca nessa área. Em seguida, pegue um pouco de terra úmida e coloque sobre um pedaço de saco plástico preto. Pressione a terra levemente para compactá-la e envolva-a ao redor da parte descascada do galho. Aperte bem a terra contra o galho para garantir um bom contato. Em seguida, fixe as extremidades do saco plástico com abraçadeiras ou um pedaço de barbante. Depois de cerca de 2 meses, essa parte do galho desenvolverá raízes. Quando isso acontecer, corte o galho enraizado e prepare-o para o plantio. Remova o plástico para examinar as raízes e, se estiverem bem desenvolvidas, plante a muda em um vaso grande. No fundo do vaso, adicione pedaços de casca de coco, palha ou folhas secas para melhorar a drenagem. O solo ideal deve ser leve, bem aerado e rico em nutrientes. Misturar um pouco de casca de arroz ajuda a melhorar a qualidade da terra. Após o plantio, regue abundantemente para garantir que as raízes se fixem bem. Remova folhas em excesso e umedeça as restantes antes de colocar a planta em um local sombreado para a adaptação. Com o tempo, a terra no vaso pode se compactar. Para enriquecer o solo, adicione cascas de cebola e ovos trituradas antes de cobri-las com mais terra. Esses materiais se decomporão e fornecerão nutrientes à planta. O limoeiro é uma árvore de fácil cultivo e, se bem cuidada, pode produzir muitos frutos mesmo em vasos. Ele gosta de calor e luz solar e, em regiões subtropicais, pode frutificar o ano inteiro. O solo ideal para o plantio deve ser fértil, profundo, bem drenado e levemente ácido, evitando terrenos muito argilosos ou alcalinos. Esse tipo de limão é uma variedade antiga, conhecida por sua alta produtividade. Os frutos são pequenos, mas a árvore produz em grande quantidade e pode manter os limões por muito tempo nos galhos. Ter um limoeiro em casa é uma ótima ideia, pois permite colher frutos frescos sempre que quiser. No verão, você pode preparar limonada gelada com limões recém-colhidos. Agora que você aprendeu essa técnica, que tal colocá-la em prática? Continue acompanhando nossas dicas de plantio para aprender novos métodos interessantes e divertidos de jardinagem. Você gosta de cana? Cultivar cana-de-açúcar em vasos no quintal de casa pode ser mais produtivo do que se imagina. Normalmente, há 2 períodos ideais para o plantio. Um próximo ao Festival de Qingming, entre fevereiro e abril, e outro entre agosto e setembro. Se você deseja saborear cana-de-açúcar cultivada por suas próprias mãos, este vídeo é imperdível. Vamos ensinar um método de plantio com ciclo curto, colheita antecipada e fácil manejo. Se tiver um espaço livre em casa, já pode começar. A cana-de-açúcar pode ser propagada de 2 formas principais: por corte ou por divisão. O método mais comum é o corte, enquanto a divisão é geralmente usada apenas em viveiros especializados. Para o cultivo em vasos, o ideal é utilizar o método de corte. Primeiro, escolha uma variedade de qualidade e corte a cana em segmentos de aproximadamente 20 cm. Neste exemplo, usamos a cana-de-açúcar de casca escura, conhecida por ter casca fina, polpa crocante, nós curtos e alta suculência. Antes do plantio, é necessário estimular a brotação. Para isso, use substrato leve e aerado, como fibra de coco, regue bem e deixe os pedaços em um local ventilado até começarem a brotar. Como o espaço em vasos é limitado, escolher o recipiente certo é essencial. Um cesto de frutas com boa profundidade e largura funciona bem. Basta forrá-lo com tecido permeável, como um pano ou tela fina, para evitar que o substrato escape. A cana-de-açúcar não exige um tipo específico de solo, mas ele deve ser bem drenado para evitar o acúmulo de água. O processo de brotação dura de 10 a 15 dias em condições adequadas. Quando os brotos atingirem cerca de 15 cm, podem ser transplantados para um novo recipiente. Para isso,
retire os segmentos brotados e plante-os a cerca de 5 centímetros de profundidade, com os brotos voltados para cima. Se o espaço permitir, deixe um intervalo de 20 centímetros entre cada muda. Em um cesto de frutas, podem ser cultivadas 2 mudas. Após 3 meses, os colmos começam a crescer continuamente. Como o espaço em vasos é restrito, é importante podar alguns brotos extras e cortar parte das folhas superiores, para garantir uma boa ventilação e iluminação na base da planta. A adubação com fertilizante orgânico granulado e a adição de terra ou substrato ao redor dos colmos ajudam a fortalecer a planta e a evitar pragas. A cobertura do solo também impede que os colmos tombem ou quebrem. Durante o cultivo, mantenha o solo sempre úmido. Após 7 meses, os colmos estarão mais grossos, altos e com folhas densas no topo. A casca ficará mais lisa e resistente, e a tonalidade escurecerá. Para verificar se a cana está madura, basta provar um pedaço e observar a cor e o sabor do suco. Se estiver levemente amarelado, doce e refrescante, significa que já pode ser colhida. Esse método de plantio é simples e acessível. No entanto, é importante lembrar que a cana-de-açúcar é uma planta tropical e requer temperaturas elevadas. Em regiões frias, pode ser necessário cultivá-la em estufas para garantir um bom desenvolvimento. Essa foi a dica de hoje. Se quiser experimentar o cultivo de cana-de-açúcar em vasos, siga este método. Até o próximo vídeo. Se plantarmos as sementes de um melão rame na terra e apenas regarmos sem adicionar fertilizantes, o que acontecerá? Em menos de 30 dias, o melão crescerá com folhagem exuberante e começará a florescer, um ritmo surpreendente. No entanto, novos desafios surgirão. Sem intervenção ou polinização manual, a frutificação dependerá exclusivamente da sorte. Observamos que as flores femininas não polinizadas murcham uma a uma, mas, ao atingir 60 dias, um pequeno fruto começou a se desenvolver. Talvez por ser o único, a planta concentrou todos os nutrientes nele, promovendo um crescimento acelerado. Aos 80 dias, surgiram as características linhas na casca do melão, indicando que a maturação estava próxima. Em poucos dias, a cor mudou rapidamente. Entretanto, ao colhê-lo, a decepção foi grande. O fruto era pequeno e a polpa pouco desenvolvida. Possivelmente, o cultivo em ambiente interno e a falta de nutrientes foram os responsáveis por esse resultado insatisfatório. Com essa experiência, decidimos tentar novamente ao ar livre. Preparamos um recipiente adequado e enchemos com terra fofa e bem drenada. No centro, colocamos uma garrafa plástica pequena para servir como um reservatório de compostagem. Essa técnica nos permitiria utilizar restos de cozinha para produzir adubo orgânico. Ao redor da garrafa, posicionamos camadas de papel toalha umedecido com sementes de melão, cobrindo-as com uma fina camada de terra. Dias depois, as mudas começaram a brotar. Para registrar todo o crescimento, percebemos a importância de um bom equipamento. No site Juan encontramos celulares usados a preços acessíveis. Um Xiaomi 14, por exemplo, saiu por apenas R$240, muito mais barato que o novo. Cada aparelho é verificado por engenheiros, garantindo mais segurança na compra. Além disso, o site vende câmeras a preços competitivos e faz entregas até no Ano Novo Chinês. Após uma semana, as mudas cresceram. Para protegê-las contra pragas e melhorar o pH do solo, espalhamos uma camada de cal ao redor das plantas. Em apenas 20 dias, os brotos cresceram rapidamente. Utilizando esterco e cascas de ovo como adubo, o desenvolvimento foi excelente. Construímos uma estrutura de bambu para que os ramos pudessem se apoiar. Aos 40 dias, as trepadeiras cobriram o suporte e começaram a florescer. Agora era hora de garantir a polinização manual. Com uma flor masculina, transferimos o pólen para a flor feminina, que pode ser identificada pelo pequeno fruto em sua base. Durante a fase de floração e frutificação, a planta exige mais nutrientes. Foi então que a garrafa enterrada entrou em ação. Coletamos restos de vegetais e cascas de frutas, adicionamos fermento biológico e cobrimos com palha para fermentar por 10 dias.
Aos 50 dias, despejamos esse adubo líquido na garrafa, garantindo uma nutrição contínua para as plantas. O tempo passou e no segundo mês, o suporte arqueado ficou repleto de melões verdes. Ainda levaria um tempo até amadurecerem. No 800º dia, os frutos mudaram de cor e desenvolveram as clássicas marcas na casca. Ao colher um e cortá-lo, a polpa se revelou incrivelmente doce e suculenta. Para protegê-los, envolvemos cada um em uma rede de espuma. Com esse método, produzimos melões orgânicos de alta qualidade, que poderiam ser vendidos por pelo menos R$ 80 cada. Siga Plantação Divertida para mais conteúdos sobre cultivo.